Muito bem, seja muito bem-vindo a mais um encontro do nosso IES Objetivo, Inteligência Emocional Saudável. E você que está aí ligado com a gente, seja muito bem-vindo para mais uma aula. Nós estamos na 6ª aula e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a obediência. Você que está participando pela primeira vez, deixa aí o seu comentário, as suas sugestões, as suas perguntas também, para que a gente possa ir produzindo os nossos próximos encontros. Lembrando sempre, às terças-feiras, às 20 horas, pelo nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, aproveite, se inscreva no nosso canal, ative aí o sininho para receber sempre as nossas notificações e quando uma aula estiver acontecendo, você vai ser avisado também com antecedência, tá bom? Nós vamos falar hoje então sobre a obediência. Nas últimas aulas temos falado sobre a virtude, a educação da nossa afetividade, a formação da nossa afetividade por meio das virtudes. Estamos percorrendo essa jornada familiar, né? Essa jornada da educação na família, para os pais, para os educadores. E caímos aqui numa das virtudes que os pais mais desejam para os seus filhos, né? Todo pai, toda mãe, em sã consciência, no desejo de educação da sua família, deseja, obviamente, que os seus filhos sejam obedientes, né? A palavra obediência, ela vem do latim obedi audire, que quer dizer escuta atenta. Olha que interessante. Para que a gente possa obedecer, é preciso escutar atentamente. Mas não só. A variação dessa palavra latina, ela também quer dizer no sentido visual. Não só a audição, mas também o visual. Ou seja, para que uma criança aprenda e apreenda a obediência, é preciso ouvir atentamente e observar também como se faz. Então aqui a gente já tem uma junção interessante dessa virtude, né? Nós estamos batendo bastante nessa tecla, todas as aulas basicamente. Não adianta eu dizer aquele velho ditado, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, porque isso não funciona dentro da realidade da educação, né? E olha só, a palavra obediência, a raiz dessa palavra já vem dar esse sinal para nós também. Vem como que confirmar essa realidade para nós também. É preciso escutar atentamente, mas também observar os exemplos, né? É isso que toda criança, na fase do seu desenvolvimento educacional, vai buscando também observar e escutar, né? Esses dois sentidos precisam ser bem desenvolvidos através da educação. E quais são as grandes questões da obediência, né? Eu estou sendo autoritário ou estou sendo permissivo? Então, no meio da autoridade, no meio, aliás, do autoritarismo e no meio desse modo de ser permissivo, né, dessa permissividade, existe um equilíbrio, existe um meio termo, que é onde nós estamos querendo trabalhar nesta noite através desses dois grandes sentidos, o ouvir atentamente e também o exemplo, demonstrar a partir de atitudes coerentes. Nas aulas anteriores a gente falou sobre algumas virtudes que ajudam na formação da afetividade. Hoje eu vou falar dessa virtude que está indissoluvelmente associada à vontade. Se as virtudes anteriores estão muito associadas à afetividade, essa de hoje está muito associada à vontade, ao nosso querer, né? Às vezes a gente escuta as pessoas dizendo assim, a criança não tem que querer, tem que fazer e pronto, né? Na verdade, a criança precisa aprender a querer. Ela tem que querer, né? Ou seja, ela tem que desejar aquilo que ela quer. Ela precisa aprender a desejar o bem. Lembram-se daquela equação que a gente falou, o ganha-ganha, né? Que a virtude é sempre uma equação de ganha-ganha, né? Ensinar as virtudes, ensinar o bem para as crianças, é preciso ensinar através dessa equação, citada ali nas aulas anteriores, é a mesma coisa. Para que a gente possa educar a vontade dos nossos filhos, é preciso lembrar dessa equação, né? É preciso ensinar a desejar o bem, a querer o bem. E a autoridade é um pouco dessa junção. Como que eu ensino o meu filho que aquilo é um bem, né? Como que eu ensino meu filho a realmente desejar aquilo como um bem? Bom, a autoridade é essa junção entre exigência e carinho. Eu nunca consigo ensinar alguma coisa só através da exigência. Mas também eu nunca consigo ensinar alguma coisa, educar de verdade, somente através do afeto.
O afeto ele vem acompanhado de outra palavra que se chama efetividade. Existe a afetividade e existe a efetividade. O que é a efetividade? Ora, são as ações, né? Eu demonstro amor através do afeto, educação através do afeto, mas também através das ações, através daquilo que é meu compromisso, aquilo ao qual eu me comprometi, ou seja, através dos meus deveres também, do meu trabalho também, né? Ninguém passa uma vida toda falando eu te amo para o outro e não faz nenhum gesto concreto que demonstre esse amor, não é verdade? Na educação não é diferente. Eu não posso passar a vida inteira pensando que eu vou educar os meus filhos só através do colo, do abraço, do beijo, que são gestos importantes. Mas eu também preciso pôr comida dentro de casa, não é assim? Eu também preciso levar a minha família ao desenvolvimento por meio ali do meu trabalho, não é? Eu preciso ali pagar as contas do mês. Quer dizer, essa efetividade, esse efeito causal, né? Ou seja, causado através daquilo que eu realizo, também é um bem educacional. Bom, então, a autoridade, quer dizer, o respeito, o prestígio, lembra que a gente falava isso na aula anterior? O prestígio, o respeito que os meus filhos terão para comigo, vem através dessa junção de exigência e carinho. Então a criança, ela sente que o pai quer o melhor para ela, né? Através daquilo que ele realiza, através daquilo que ele demonstra, através daquilo que ele fala. E nesse sentido, é preciso de tempo de qualidade para essas ocasiões. Hoje a gente tem um cenário de hiperatividade, né? Não estou aqui dizendo da hiperatividade da criança, até mesmo um diagnóstico, um laudo ali dado à criança. Mas eu estou falando do excesso de atividades na vida de uma criança também. Parece que a criança precisa ter a agenda dela preenchida o tempo todo, não é? Ela sai da escola, ela tem natação, ela tem inglês, ela tem futebol, depois ela tem a ginástica, depois ela tem isso, tem aquilo. E não estou dizendo que são coisas ruins, pelo contrário. São coisas muito boas que devem ser realizadas mesmo ao longo da semana da criança, para que ela também não fique ali muito molenga, né? Só dada a preguiça. Tudo isso é muito bom, mas lembrar sempre do equilíbrio. O excesso, tudo aquilo que é excesso, tudo aquilo que é exagero também faz mal. Também isso para o lado positivo, para o lado bom das coisas, né? Então, ora, eu preciso me preocupar com a educação da criança, com a sua parte intelectual, com o seu físico, com o seu desenvolvimento físico. Tudo isso é muito importante, mas eu não posso focar em várias dimensões. Ele é biológico, ele é social, ele é psicológico, ele é espiritual, né? Quer dizer, ele é intelectual, esses desenvolvimentos precisam estar dentro dessa formação integral, que é a nossa preocupação. Uma boa educação é essa formação integral, né? É essa preocupação com todas as áreas, não só com uma parte do ser humano, né? Então, nesse sentido, é preciso a gente ter esse tempo de qualidade para que a escuta e a observância daquilo que precisa ser feito por parte da criança seja aprendido todos os dias, né? Quer dizer, eu quero exigir a obediência do meu filho, mas eu não dou ocasião para que ele aprenda essa obediência. Lembrar que a obediência ela não é uma fórmula mágica, ela não é aprendida num passe de mágica. Precisa ter tempo para que ele possa aprender, né? Entender quais circunstâncias são ocasiões de colocar em prática a obediência, né? Então, eu preciso de tempo, né? Porque senão o tempo que a criança deveria passar com os pais acaba se perdendo, se ela está sempre acumulando situações, né? Se o tempo que ela passa é muito mais fora de casa e quando ela tem oportunidade para estar dentro de casa e aprender com os pais aquilo que precisa ser aprendido, isso não acontece, bom, aí é difícil exigir obediência também da criança, né? Com isso, os momentos que deveriam ser de obediência, na verdade, vão se tornando gatilhos de impaciência, de autoritarismo. Onde que nasce o autoritarismo? Nessa falta de tempo, nessa falta de ocasião para que a criança aprenda com liberdade o que é a obediência, né? Aí, se eu não tenho as ocasiões, eu vou criando as ocasiões. E quando é que essas ocasiões nascem? Geralmente no momento de impaciência, de irritabilidade, né? No momento que você precisa pedir 1, 2, 3 vezes e a criança não ouve, não acontece, né? Quer dizer, vai tomar banho, vai fazer isso, vai fazer aquilo, já cansei de falar, né? São situações que muitas vezes a gente vai repetindo no nosso cotidiano. Por quê? Porque no fundo são apenas gatilhos de
situações que eu não elaborei lá atrás, né? Então aí vira autoritarismo, né? Então assim, eu perco a autoridade e acabo exagerando no autoritarismo, no excesso das cobranças. Eu só vou cobrando através de exigência. O tempo que o meu filho passa comigo é apenas tempo em que eu vou mandando ele fazer as coisas, não é? Então quer dizer, aquela escuta atenta eu não tenho da parte dele e nem a observância. Por quê? Porque a escuta e a observância requerem tempo de qualidade junto dos filhos, né? Por outro lado, a permissividade. Nada mais é do que as reações que a gente vai tendo o tempo todo, né? Se autoritarismo é gatilho de impaciência, a permissividade são apenas reações através só da área afetiva. Quer dizer, eu não eduquei a minha vontade, eu fiquei só na afetividade. São reações irracionais, né? Como aquela célebre frase, o meu filho é assim mesmo. Ah, tudo bem, né? Ele não gosta de carne, mas tem outra coisa que ele come, né? Eu aceito. Não quer dormir porque vai ficar no celular, aí eu aceito, né? Quer dizer, a gente só vai reagindo não em situações com energia, ou seja, de forma enérgica, né? Através do dever, através do compromisso, da responsabilidade, mas a gente reage com aceitação em todas as coisas, né? Então, é aquela criança que a gente vê que ganha no choro, né? Que ganha com a birra, a todo momento ela está ganhando do pai e da mãe, né? O pai e a mãe estabeleceu o combinado, mas esse combinado acabou não indo até o fim, não perseverando até o fim, por quê? Porque ganhou no choro, ganhou na birra, ganhou na cara emburrada, né? Ou seja, os filhos vão ganhando a todo momento, porque nós somos totalmente dependentes das nossas reações, né? O coração amolece, o coração faz isso, faz aquilo, tá? Então aqui eu não estou falando de autoritarismo, não estou falando aqui de severidade, né? De exigência, né? Não, eu estou falando aqui dessa falta de educação, né? Quer dizer, eu faltei no meu compromisso educativo por ser muito permissivo, por ser muito liberal, né? E aí a gente vai também falhando na educação. Então, por um lado, o autoritarismo, que também não funciona, mas por outra, a permissividade, né? Só criamos a criança e não educamos. É isso que acontece. As regras elas não são estabelecidas, né? Eu não preciso fazer da minha casa um poço de regras, mas as regras que existem, devem existir dentro da minha casa, elas precisam ser bem cumpridas. Elas precisam fazer parte de um combinado de convivência ali dentro, né? O que fazer quando o filho não obedece, Lucas? O castigo é exceção, né? Eu não posso também transformar a minha vivência educacional só através do castigo, né? Ele precisa ser sempre exceção. Quando que o castigo deve existir? Ora, quando as regras que ficaram bem estabelecidas, que ele ouviu atentamente como funciona, que ele observou essas regras sendo cumpridas primeiramente por mim e por você. Lembra ali que a gente falou do exemplo, né? Que um filho busca prestígio no pai, porque esse prestígio vem com o exemplo, vem com a virtude, né? Quer dizer, vem com a prática das coisas também. A gente falou sobre tudo isso já, né? Então, o castigo ele tem que ser exceção. Quando aquilo que ele escutou atentamente, entendeu, viu sendo praticado dentro de casa e mesmo assim ele não cumpriu. Aí precisa ter uma consequência, né? Quando o filho não obedece, é claro que está relacionado a outras falhas ali no processo. Agora, a consequência ela é necessária tanto quanto o prêmio, né? Se obedeceu, tem um prêmio, tem uma recompensa. Se desobedeceu, precisa ter um combinado, né? Que é também essa consequência. Ele precisa ver essa consequência acontecendo. Isso é educação, né? Então, o combinado não é caro. A gente já falou isso também em outras aulas. Os castigos, eles precisam ser uma consequência, mas não uma consequência qualquer, precisa ser uma consequência lógica também, né? Por que muitos pais às vezes pecam no castigo, né, dos filhos? Porque os castigos não são lógicos, né? Quer dizer, sei lá, o filho ali não quis comer o que deveria comer no almoço e aí ficou sem videogame, né? Qual que é a lógica de não comer aquilo que precisava comer no almoço e ficar sem videogame? Não tem lógica estabelecida, quer dizer, se não tem lógica estabelecida, não tem educação, né? Tem aquele pai também, aquela mãe que sempre tira o videogame, ficar sem videogame é a causa central, né, de todas as consequências. E às vezes são coisas ilógicas, né? Se o meu único castigo dentro de casa é tirar o videogame, é porque eu não prestei atenção na educação do meu filho, não prestei ainda atenção no que ele precisa melhorar, né? Então, precisa ter uma consequência lógica nas coisas. Ficou sem sobremesa, por exemplo, ficou sem sobremesa porque não comeu o que deveria. Aí tem uma lógica, né?
Então, eu estou tentando educar o meu filho a comer, sei lá, verdura. Ele não gosta, né? Tudo bem. Então eu coloquei ele no prato dele, né? A criança. A gente está falando aqui da criança, né? Então, eu coloquei ele no prato dele. E ele não quis comer a verdura, o legume, que seja. Bom, então não vai ter sobremesa, né? Depois do almoço. E só vai ter a sobremesa depois que, pelo menos, comer ali o combinado, né? Então, essa é uma consequência lógica, né? Todo castigo ele precisa ser, em primeiro lugar, relacional, proporcional e educativo, causa e efeito, né? Então não é para tudo ficar sem videogame. O castigo ele não pode estar relacionado a algo que eu também quero no meu filho. Por exemplo, eu quero muito que meu filho estude, né? Então aí ele não comeu o que deveria comer, então como castigo você vai estudar tantas horas hoje. Bom, como que ele vai perceber o estudo? Como um castigo, como algo ruim, né? E no fundo, se eu quero que o estudo seja algo positivo na vida do meu filho, ele não pode ter essa conotação de castigo, de algo ruim, né? Então, algo que ele não realizou, eu coloco ele para estudar, né? Ele vai enxergar o estudo como um castigo, né? Então, eu não posso ir com um hábito que ele deva desenvolver, né? O castigo ele não pode ser, você vai ficar sem comer hoje, né? Então, quer dizer, é óbvio, né? É um hábito que ele precisa desenvolver, ele precisa aprender a comer melhor. Então, isso é um hábito. Ele precisa estudar melhor, precisa aprender a estudar melhor. Precisa ser um hábito, precisa ser uma virtude. Não pode ser um castigo, não pode ser comparado a um castigo, né? Por exemplo, o que seria um castigo relacional? Vocês que têm aí filhos pequenos com mais irmãos. Sempre tem o mais velho que bate no mais novo, né? Com raras exceções, o mais novo bate no mais velho, né? Às vezes sai um temperamento um pouquinho mais esperto do que o do mais velho, e o mais velho às vezes sofre, né? Mas enfim, o normal é o mais velho batendo no mais novo. Machucou o irmão? Bateu no irmão? Qual que é o caráter educativo? Nem sempre é separar, nem sempre é colocar longe, né? Às vezes a gente tem como castigo, sei lá, separar, né? Ficarem ali cada um no seu canto. Mas nem sempre esse é um caráter educativo, né? Separou ali no momento da briga e tal, colocou um cada lado. Depois, quem bateu em quem? Bom, quem bateu ali no mais novo precisa aprender a reparar esse erro. Qual que é a consequência lógica? Qual que é o castigo lógico dessa situação? É colocar ele para ajudar o irmãozinho. Sei lá, você vai passar aí 5 minutos fazendo carinho no seu irmão agora, né? Vai pegar o gelo lá para colocar onde você deixou com hematoma, onde você deixou machucado, né? Quer dizer, você vai cuidar do seu irmão. Aí tem uma lógica relacional, né? Lembrando sempre, tem relação, né? É proporcional, quer dizer, bateu, vai ali curar, né? Quer dizer, quebrou, vai consertar, não é? E educativo. Então ele está aprendendo com os erros dele. Isso é importante. Agora, bateu no irmão vai ficar sem videogame, né? Não tem relação uma coisa com a outra, né? Bateu no irmão por causa disso, agora você vai estudar 5 horas hoje, né? Quer dizer, não tem relação, não tem proporção nesse castigo, tá certo? E para não ficar dando castigo maluco, né? É bom a gente pensar como que vão ser as regras dentro da nossa casa e como que vão ser os castigos se essas regras não forem bem cumpridas, tá certo? Porque em geral as crianças elas fazem sempre as mesmas coisas, né? Elas sempre costumam desobedecer nas mesmas realidades. É a briga, a rixa com o irmão, é o brinquedo que quebrou, né? É a desobediência no sono, é a desobediência no banho, enfim, estão relacionados sempre com aquelas virtudes primeiras que a gente já falou nas aulas aqui, né? Ordem, higiene, alimentação, enfim, geralmente sociabilidade estão relacionadas a essas coisas, né? Então, para a gente não ficar dando castigo maluco e fora da lógica, né? Ou descontando no filho a raiva, né? Às vezes acontece isso, porque eu passo muito tempo longe do filho, eu quero que o filho seja assim, seja daquele outro jeito e tal. Eu idealizo um filho que no fundo ali não existe, né? Então eu tenho pouco tempo para passar com ele, eu não conheço ele direito. E aí, quando eu tenho oportunidades que ele obedeça e ele não obedece, aí eu desconto, né, na impaciência, às vezes até ali com agressão, né? Quer dizer, não são as melhores formas de educar, tá certo? Então, para que eu não possa ficar, para que eu não venha a ficar dando castigo maluco, é importante eu planejar as consequências tanto daquilo que precisa ser educado, quanto também das consequências positivas, das recompensas, né? Então, ter 2 listas, 2 colunas, né? Diante das regras dentro de casa. O que é que vai acontecer se o meu filho não fizer isso? Eu preciso ter essa previsibilidade. Em geral, as crianças fazem as mesmas coisas. Então,
não é tão impossível eu prever o que precisa ser feito para que ele aprenda a comer melhor, para que ele aprenda as regras do sono, para que ele aprenda a convivência com o irmão, né? Quais são as consequências que precisam acontecer se essas regras forem descumpridas. E outra coluna positiva, né? As duas são positivas na verdade, mas aqui a coluna da recompensa, né? Então, o que é que o meu filho vai ganhar se cumprir bem as regras, né? Qual é a recompensa de ter uma regra bem cumprida? Por exemplo, hoje ele estudou direitinho, né? Bom, então amanhã você vai poder dormir um pouco mais. Não quer dizer que ele vai dormir a mais, mas quer dizer o seguinte, pelo fato dele ter terminado antes as tarefas, ele tem uma gordurinha aí, ele ganhou, né, horas de sono. Então, você entende? Essa é uma realidade também, uma recompensa relacional. Se o castigo não pode ser desproporcional, a recompensa também não. Né? Quer dizer, eu estou querendo que o meu filho seja educado na alimentação, né? Aí ele comeu hoje a verdura que deveria comer. E além da sobremesa, ele teve direito a todas as guloseimas ali na noite. Não, né? Então assim, ele vai ter direito à sobremesa. Sobremesa que todos ali comeram também vai fazer parte de recompensa para ele, né? Eu não preciso ficar colocando excesso de agrado também nas coisas, né? A gente sempre trabalhar de forma equilibrada as coisas, né? Nem exagerar no castigo e nem também exagerar na recompensa, mas dá aquilo que se deve, né, a cada um, no momento certo, da maneira certa, tá bom? E aí, obviamente, cada um tem a sua casa, tem a maneira de lidar com as situações e sabe o que vai ser melhor para os seus filhos também, tá? Então, as recompensas, elas também precisam ser proporcionais, relacionais, né, de modo também, e educativas, né, de modo também que o filho possa compreender aquilo como uma vantagem. Lembra sempre daquela equação ganha-ganha, né? Para que isso aconteça, é preciso ser bem estabelecidas as regras na escuta e na observância. Quais são as regras que você vai estabelecer dentro da sua casa? Os seus filhos precisam saber, precisam ouvir ponto a ponto delas, tá? Os bens que essas regras proporcionam, né? Olha, quais são os bens? Quais são as recompensas que elas trazem? Não só material, mas aí, né, como eu já falei, sei lá, o filho vai ganhar 1 horinha a mais de sono, sempre que ele estudar nos horários direitinho. Beleza. Sei lá, ele vai ganhar um tempinho a mais no videogame. Não tem problema. Legal. Mas não para só aí. Para que ele não relacione, eu vou fazer isso só para mim ficar mais no videogame. Mas diga também as virtudes que estão por detrás disso. Olha, filho, quando você come bem, quando você se alimenta bem, o seu físico se desenvolve, né? Você como homem, lá na frente, vai ter um físico muito mais dado, né? As possibilidades do fortalecimento, da prática do esporte, a educação da vontade, o seu sono fica regulado, quer dizer, mostra para ele as interações que isso traz, né? Ainda que hoje ele não entenda muito, ainda que hoje ele não queira muito, mas lá na frente, essas sementinhas lançadas vão fazer toda a diferença. Do outro lado da coluna, a mesma coisa. Todas as vezes que ele desobedecer e aconteceu ali uma consequência, talvez ele vai bater a perna, vai bater o pé, vai fazer birra, né? Vai chorar, vai espernear, para que você fuja do combinado. Mas aí é que entra a proporção. Se ele conhece a regra, se ele vê que você cumpre a regra também, né? Por exemplo, não é para ficar com o celular na mesa, né? Tudo bem, você fala isso pro filho, mas você ali tocou o celular, tá comendo, almoçando e ele tá vendo que você pega o celular. Ora, a gente já falou isso, né? Principalmente com adolescente, isso é terrível. Quer dizer, você foge dos combinados, né? Então não. Então vamos fazer as coisinhas direitinho, né? Então as regras estabelecidas que ele ouviu, que ele viu você cumprir e mesmo assim ele descumpriu, aí você está sempre com toda a razão, né? É aí que vai educando na obediência. A gente sabe que a obediência não é da noite para o dia, não é de uma hora para outra, mas sabemos também que quanto mais nós nos dedicamos, quanto mais nós vamos